Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre 12 indicadores de TI que você deveria acompanhar. E ó, se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, é que o Marco sempre pegou no meu pé com o tal dos indicadores, Certo ele, e inclusive. pois é. E para advogada aqui, que era meio financeiro, meio RH, meio advogada, eu falava: "Meu, mas que caramba de indicadores são esses que esse cara quer que eu faça?". E hoje eu entendo que isso daí salva empresas, né. Então quero Uhum. que você, converse agora um pouquinho com o nosso pessoal e explique até, fale um pouquinho da Desk, que é a nossa patrocinadora oficial aqui da trilha do dia. Depois a gente abre para as perguntas, tá? Fechado, fechado, gente, fechado. Bom, hã, bem falado, Carol, bem falado. Os indicadores são um ponto muito importante e o Marco sabe muito disso, né, Marco? Porque a gente fala de indicadores, fala assim: "Bom, eu tenho dados, eu tenho números", mas o que que isso remete? E a grande maioria das pessoas não para pensar que isso remete a dinheiro. E se você está falando de dinheiro, você está falando do financeiro, então a advogada que cuidava do financeiro tem que saber muito disso. Por quê? Quando você para de olhar para diversos pontos da sua operação durante o seu dia a dia, você pode acabar gastando um dinheiro a mais, né, dentro da sua empresa, da sua operação, seja lá se você está tratando isso internamente ou se você está tratando isso, com clientes, e externos, você pode estar gastando um dinheiro que você não precisaria gastar, que você poderia economizar ou até mesmo trazer uma nova tecnologia para sua empresa. Então, olhar para todos esses pontos vai fazer a diferença entre aquela frase, né, onde a gente separa lá os homens dos meninos. É ali que você vê a diferença da maturidade entre a operação. E quando você chega nesse tipo de maturidade, não tem como mais voltar. Não, depois que você começa a olhar para diversos indicadores, não tem como mais você voltar e falar assim: "Ah, não vou olhar mais", não, deixa para lá, porque vai ser inerente de você. Vai ser inerente da sua operação, vai ser inerente dos seus líderes, vai ser inerente, eh, dentro do seu processo, que aquilo vai dar resultado. Aquilo vai trazer lucro para você, ou vai fazer você deixar de gastar. Consequentemente, você poderá investir em outras coisas. Mas é isso aí. Bom, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Desk Manager, que a gente vai falar hoje. São 12 indicadores de TI, né, que provavelmente você não olha. Alguns deles são muito pouco difundidos dentro da área de TI, né. Já fiz diversas implantações. Problema. Eu acho que eu tive um problema. Eu vi uma tela ficando toda escura aqui, aí foi, acho que voltou. Bom, gente, desculpa, acontece. Bom, voltando. Então são 12 indicadores de TI que raramente as empresas de TI olham para eles, tá? E pensando que o mercado de TI, esse ano teve um boom gigantesco, porque, do nada entrou-se uma pandemia e trouxe todo mundo para a era digital, até empresas que não acreditavam que aquilo seria o momento, que aquele seria o momento, tiveram que entrar na era digital de uma vez, né? Então, basicamente, esses indicadores vão dar muitos insights para vocês. Espero que vocês gostem. Espero também um feedback no final da palestra. Se quem quiser entrar no meu LinkedIn e falar, pô, foi legal, foi ruim, eu acho que você poderia ter falado disso, faltou isso. Estou totalmente aberto para isso, gente. E, bom, vamos lá falar desses indicadores. Primeiro, eu sou o Fábio Teles, sou Head de Serviços da Desk Manager, responsável diretamente tanto pela área de implantação quanto pela área de suporte. Então, eu faço toda a parte de onboarding e sustentação do meu sistema. O que que é o Desk Manager? Tá, Fábio, legal, mas o que que é o Desk Manager? O Desk Manager é uma plataforma de controle de atendimentos, né? Baseado, quando ele foi lançado, em ITSM e hoje já voltado para um modelo de CSC, que seria Central de Serviços Compartilhada. O que que é essa central de serviço compartilhada? Muitas pessoas conhecem, outras não, né? Essa central de serviço compartilhada é toda demanda que é sugerida dentro de uma empresa, né? Seja ela num RH, de um financeiro, que mais? Uma equipe de marketing, para a equipe de TI, né? Você pode trabalhar essas demandas dentro de um sistema. Hoje, a maioria das empresas faz um trâmite disso aí dentro de um e-mail. Então, eu, Fábio, pô, quero um benefício novo, mando lá um e-mail para RH, então, pô, queria um plano odontológico, tem como fazer esse plano aí para mim, tal, 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 tudo certo, lindo, maravilhoso.
Quando você começa a profissionalizar esse tipo de atendimento e trazer para dentro de uma plataforma de atendimento como a Desk, você começa a gerar diversos insights para saber tempo de atendimento, por que, que o RH está demorando ou não, tem SLA, você consegue colocar um prazo de atendimento baseado num acordo interno, que não seria o SLA, seria o OLA, mas de forma geral e resumida, você consegue colocar um prazo de atendimento para determinada demanda com um acordo entre as áreas. Você consegue ter uma pesquisa de satisfação referente a atendimento, então você vê se sua equipe de RH, por exemplo, é uma equipe solista, é uma equipe que não tem empatia, que não faz muito sentido, né? Para quem gosta de pessoas, para quem trabalha na área de pessoas, pô, uma equipe de RH que não gosta de pessoas. Estranho. De certa forma, você tem que olhar para isso. Então, o Desk Manager é uma das ferramentas que consegue trazer isso para vocês. E a gente já foi 2 vezes líder de mercado pelo B2B Stack. A gente já foi também a ferramenta líder pela Camalion esse ano. Nós ganhamos o prêmio. Então, assim, a melhor ferramenta que tem no Brasil, tá? Sem fazer nenhum jabá. A melhor ferramenta de atendimento que vocês vão ter dentro da sua operação e vai dar diversos, mas diversos insights para vocês poderem olhar tudo, tudo, exatamente tudo que vocês precisam para conseguir fazer a sua operação ter um fluxo melhor, andar mais rápido e fazer com que as coisas funcionem lá dentro. E você saber de tudo isso é um ponto muito importante. Mas bom, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né? Eu trabalho na área de TI há aproximadamente 11 anos agora, né? Vão fazer 11 anos agora. Tenho uma certa experiência em diversos pontos, desde de suporte, infraestrutura, redes e assim vai. E em um determinado momento eu vim para a área de software, trabalhar na Desk Manager como suporte também. Entrei como suporte, passei para a área de implantação e hoje sou responsável pelas áreas, né? Então, já participei diretamente e indiretamente da implantação de mais de 600 clientes, dos diversos segmentos que vocês imaginarem, tá? Então, pô, já vi gente. Opa, perdão, gente, passei um slide sem querer. Já vi gente desde, sei lá, funerária até empresas de farmacêuticas, indústrias de maquinário pesado, né? Clientes de TI, essencialmente, por isso foi para onde a plataforma hoje, o Desk Manager, foi desenvolvido, mas ela acabou se expandindo, né? Então, tenho uma experiência vasta nesses mercados, entender os processos desses mercados e entender também as maiores dores que esses mercados trazem, né, dentro das suas operações. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo elogio. Fizemos parte, né, do processo de aceleração da Endeavor ano passado. Cara, esse processo foi muito legal. A gente teve contato com diversos empreendedores espetaculares que a Endeavor tem aí espalhada pelo Brasil, né? A rede de contatos imensa, palestras e mentorias, cara, incríveis, incríveis. Então, uma dica já, o Marco falou que amanhã é a trilha de startups. Uma dica para vocês que são de startups ou estão começando aí, procurem os conteúdos da Endeavor, tentem entrar em contato com essas empresas que fazem essa aceleração, porque isso muda muito a mentalidade dos líderes, dos donos, dos diretores, seja lá a nomenclatura que você der para dentro da sua empresa, tá? Isso mudou muito a nossa forma de ver. A gente viu que a gente estava no caminho certo, mas faltavam pequenos ajustes para a gente melhorar. Então, apesar do ano de 2006, ou 2006 é ótimo, hein? Do ano de 2020, ter sido um ano meio estranho para todos. Eu imagino que todo mundo sentiu isso, né? Se você não sentiu, eu acho que você estava preso em criogenia. Para a gente foi um ano muito bom. Foi um ano de desenvolvimento e crescimento muito legal, né? Se falando da área de tecnologia, a gente também ajudou diversas empresas e até mesmo órgãos do governo a se manterem ali, a poderem falar com seus cidadãos, através de chat, respostas rápidas e tudo mais, para que a gente pudesse sair dessa pandemia da melhor forma possível. Além disso, também sou especialista em atendimento e sucesso do cliente, fiz diversos cursos, acompanho pessoas incríveis nessas áreas para aprender cada vez mais. Não posso dizer que eu sou o melhor de todos, mas eu tento acompanhar os melhores para estar lá perto deles, certo? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com os indicadores e por que você deve olhar para eles.
tá? Então, bora lá. No Brasil, a gente pegou esses dados de 2018 e 2019. Por quê? Porque o ano de 2020 foi estranho. Então, não tem como você pegar esse ano como um parâmetro, pô, vai ser assim daqui para frente. Não. O ano de 2018 para 2019 foi um ano mais normal, foi um ano de crescimento, de retomada da economia também. Né? Então, esse ano está sendo um ano de retomada, apesar de todos os déficits que aconteceram e tudo que aconteceu, mas ele é um ano diferente, ele é um ano estranho, é um ano que a gente não pode tomar ele como base. Então, a parte das importações de tecnologia, da parte digital, cresceu de 2018 para 2019 17%. Isso é bem alto para o crescimento do mercado como um todo. Né? Então, o que acontece? A TI está se tornando o carro-chefe para qualquer empresa. Ah, Fábio, não. Então tá, então como é que você faz suas coisas sem um computador hoje? Ah, mas não, mas eu trabalho no. Eu tenho a fazenda aqui, cara. Eu crio gado. Tá bom. E você não tem controle disso, você não trabalha com tecnologia de forma nenhuma. Tudo bem que o seu core principal pode ser, sei lá, braçal, que seja, né? Mas você tem que ter sim a sua parte de TI para fazer esse entendimento do que acontece. Porque você fazer isso na mão, no papel, cara, você pode fazer, todo mundo é hábil para isso, mas você vai tomar muito tempo que você pode otimizar para fazer outras coisas. Então, a parte de tecnologia crescendo, e esse ano deve ter crescido muito mais, né, por conta de tudo que aconteceu, isso traz para a gente uma visualização plena de que a TI é importante, a área de tecnologia é importante. Eu olhar para métricas também vai se tornar importante. Isso vai acontecer. Ah, não, vai acontecer sim. Não tem como correr disso. Não adianta você ir na contramão da evolução, tá? E falando de tudo isso, esse ano nós tivemos um estímulo gigantesco em cima da área de TI. Então, diversas empresas mandaram seus funcionários para casa, nunca tinham feito home office na vida e tiveram que se adequar em questão de dias para aquilo funcionar. E aí entraram diversas ferramentas para auxiliar nisso. WhatsApp, Slack, Teams, o Discord, que é uma ferramenta que é uma concorrente indireta dessas outras. Tá? Tudo isso para a gente conseguir fazer com que a nossa empresa funcione. Né? Até então, todo mundo ia para um escritório, trabalhava 8 horas por dia, pegava trânsito, voltava para casa, e do nada as pessoas descobriram que poderiam trabalhar dentro de casa e os rendimentos seriam os mesmos, até maiores. Né? Em uma palestra que eu fiz há um mês atrás, mais ou menos, eu falei muito disso. Né? O crescimento da produtividade das pessoas durante a pandemia, durante o trabalho remoto, foi extremo. Né? 60 e poucos por cento das pessoas falaram, pô, eu tive um rendimento muito maior. A pessoa está em casa, ela tem um conforto, ela está perto da família, ela não tem o tempo de traslado. Tudo isso influencia também na vivência dela. Né? Lógico, tiveram pessoas que não gostaram, isso é óbvio. Isso é óbvio. Ah, não, eu prefiro trabalhar no escritório porque para mim é mais calmo e tal, tal, tal. Mas para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas, a produtividade aumentou e o conforto de estar perto da sua família, de não pegar um trânsito, não pegar um metrô lotado, não pegar uma condução cheia, isso também fez a diferença nessas pessoas. Então, a transformação digital que ocorreu esse ano, ela não tem volta. Né? Ela pode ter volta, mas isso provavelmente vai ser um tiro no pé para os empreendedores que quiserem impor a volta para o escritório de forma da forma como era antes, vamos por assim. Então, é importante saber que a transformação digital chegou, ela chegou quebrando tudo, ela chegou destruindo paredes, mas você vai ter que olhar muito, muito, muito para isso daqui para frente, tá? Se você não está olhando ainda, você vai ter que olhar. E para olhar para isso, você vai ter que ter métricas. Não adianta você trabalhar com seu achismo, porque isso também pode fazer com que você tenha esforços gastos de maneira errônea. Né? E faça com que você acabe perdendo ou em produtividade, em horas de trabalho, em dinheiro diretamente, tá? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os indicadores e o que eles trazem para a gente. Primeiro, você deve olhar para a sua operação, seja ela qual for, tá? Seja ela qual for. Aqui, a gente o Desk Manager, por exemplo, é uma plataforma que é muito aderente à área de TI, mas ela também consegue aderir a outros segmentos, outros departamentos de uma empresa. E aí,
você consegue entender quais são os principais problemas relatados, independente da operação. Então, por que eu tenho que olhar para isso, Fábio? Porque é o seguinte, se eu estou tendo muito problema de uma determinada coisa, quer dizer, aquilo não está fluindo bem. Se aquilo não está fluindo bem, eu tenho um motivo. Tá, legal. Lógica simples, cheguei no motivo. E agora, o que eu preciso fazer para consertar esse motivo? Né? Arrumar isso para que isso não volte a ocorrer no meu dia a dia. Então, eu posso fazer inúmeras coisas, inúmeras coisas. Eu posso simplesmente não atender mais aquilo, porque aquilo está me gerando um trabalho gigante e é muito caro para mim. Eu posso avaliar por que aquilo está acontecendo. Então, bom, sei lá, todo mundo do meu RH está pedindo benefício agora e antes não tinham. Por quê? Ah, não, no onboarding ninguém falou dos benefícios direito. O onboarding do funcionário não foi bom. Então, quando ele entrou, a integração dele na empresa não foi legal. Então, eu posso olhar para esse tipo de processo e conseguir entender ali, pô, legal, não está funcionando tão bem, eu tenho que melhorar. Então, você pode ter um problema de processo. Então, o meu fluxo de atendimento não está resolvendo esse problema. Eu posso olhar, por exemplo, para um time de desenvolvimento. Tá, a solução que a gente deu no software não resolveu o problema dos usuários, ou a solução que a gente criou não era isso que era esperado pelos usuários, por isso que a gente está tendo problema. Então, são diversas causas. Eu poderia ficar aqui enumerando elas eternamente. E só que aí a gente não continuaria a palestra. Então, tente olhar sempre para os problemas relatados pelos usuários. Por quê? Por mais que, não, mas o usuário relatou um problema de forma errada. Legal. Mas você, como o técnico daquilo, da área, o conhecedor, o detentor do conhecimento daquilo, consegue entender que talvez o usuário relatou aquilo errado por falta de conhecimento. Então, você também pode trabalhar um treinamento para cima desses usuários. Você tem diversas formas de trabalhar tudo isso, tá? E é importante que você olhe para isso, porque a partir daí você vai começar a trabalhar proativamente e não reativo. Então, não chegou a demanda para mim. Eu vi que tinha um problema, chegaram algumas demandas, eu analisei aqueles dados, cheguei no resultado e aí sim eu fui trabalhar aquilo. Certo? Bora para o próximo. Utilização de sistemas de gerenciamento de negócios. Bom, uh, existem momentos. Dentro de uma empresa existem momentos. Então, pô, comecei a minha empresa agora, Fábio. Eu tenho que comprar um CRM, tenho que colocar um ERP? Da minha sugestão, sim. Ah, mas eu tenho que comprar o mais caro do mercado? Não, você tem que entender o seu momento. Existem diversas plataformas que vão se adequar aos momentos da sua empresa. Então, eu estou começando, eu preciso da plataforma que faz tudo, que tem BPM dentro dela, que eu posso criar o meu fluxo e ele vai transformar aquilo em trabalho para mim. Eu preciso disso? Não. Você pode até mesmo utilizar, por exemplo, um Excel para fazer o controle dos seus clientes, para fazer o controle das suas finanças. Você pode. Pode usar um Tilibra, um caderno. Não tem problema. Mas a questão é, tente sempre captar esses dados. Porque se você não está olhando para, por exemplo, um fluxo de caixa, você não sabe como é que está a sua saúde financeira. Né? Ou se você não está olhando para uma evolução de um cliente, de um futuro cliente, ou como um cliente está dentro da sua empresa, você não sabe quando esse cara pode sair ou quando um novo pode entrar. Ou você pode perder uma oportunidade de trazer um novo cliente bom para sua empresa porque você não estava olhando para aquilo. Então, os sistemas eles estão aí para ajudar no seu dia a dia, para que você olhe o seu dia a dia e fale, bom, aqui fica mais simples eu ver, porque olhando esse relatório eu vejo que eu tenho 5 clientes para entrar, isso vai me dar um faturamento anual de 5 milhões, e aí eu já consigo programar os meus gastos, então eu tenho que trabalhar isso aqui para esses clientes, eu vou ter que fazer um trabalho para eles entrarem rápido. O que está faltando? No cliente A falta isso, no cliente B falta isso, C isso e tal, e assim eu vou indo. Né? Em contrapartida, no ERP, se você. Uma coisa que eu aprendi muito com a parte da minha diretoria financeira, que é olhe seu fluxo de caixa todo dia. Saiba o que está entrando, o que está saindo, veja o que está acontecendo dentro da sua empresa todo dia. Todo dia. Ah, mas Fábio, ontem eu olhei e hoje de manhã eu vou olhar de novo para ver se aconteceu alguma coisa? Tá, mas por quê? Para você saber o que está acontecendo e para onde você pode ir. Tenha o seu planejamento financeiro, entenda isso. Né? Não sou especialista nisso, gente, não vou entrar em detalhes, mas tenha o seu planejamento financeiro como um indicador próximo. Não deixe isso para ver uma vez por mês, ou quando vai entrar a parte de pagamento, ou quando vai entrar a parte de cobrança. Não, faça isso sempre. Entenda o que está acontecendo e crie os seus planejamentos, e crie suas ações, crie o seu direcionamento baseado nisso, tá? É muito importante que vocês olhem para esses dados. Beleza? Então, sim, é importante ter um CRM, é importante ter um ERP,
mas você tem que entender também o seu momento. Talvez não seja o momento de você ter uma ferramenta mais cara do mercado, e talvez a ferramenta mais cara do mercado não sirva para sua operação, não sirva para sua empresa. Então, não vá somente na emoção, né? Seja muito lógico, muito racional na hora de contratar um desses sistemas. Você vai notar que existem ferramentas que vão fazer você evoluir gradativamente, mas você tem que atingir alguns passos antes para que você precise mudar de ferramenta. Então você vai sentir as dores, e aí quando você sentir as dores, você procura o seu remédio. Ok? Bora pro próximo. Bom, tempo de resposta. Esse aqui é uma métrica muito TI, né? Muito telecom também. Tá? Então, o tempo de resposta é o tempo que você tem para dar uma resposta, né, ao seu cliente final, seja ele interno ou externo. Aí é indiferente. Então, se você não olha o tempo de resposta, por exemplo, dos seus contatos com o seu cliente final, você pode estar tendo um problema da seguinte forma, tá? Que eu já vi em muitas empresas. O atendimento, X, está aqui, o atendimento, ele faz o atendimento suporte. Ele pega o cliente entra lá, tem 1 hora para dar resposta para ele como prazo em contrato lá, de um acordo de nível de serviço. Eu tenho um acordo com o meu cliente que eu tenho que dar resposta em 1 hora, tenho a solução em 4 horas, dependendo da demanda. E aí o cliente entra em contato lá e, pô, é muito rápido. E a galera fala: não, pô, esses caras são muito bons, eles respondem rápido, eles atendem a gente muito bem. Nossa, é incrível o suporte deles. Aí uma pessoa do financeiro tem que entrar lá para pedir um boleto. E aí ele demora 3 dias para ter uma resposta. Percebe a diferença? Então, a sua empresa, por um lado, é incrível. Os departamentos que falam com o time de suporte acham incrível. Outro departamento dentro da mesma empresa do seu cliente, né? Olha para aquilo e fala assim: não, cara, os caras não são bons, eles demoram muito, eles mandam um boleto errado, eles fazem isso, eles cobram errado e aquilo outro. Tá. Se você não olhar para esse dado como um todo, você não vai conseguir criar uma cultura de atendimento dentro da sua empresa. O que é muito importante. É o que a gente fala de omnichannel, né? Também. Porque imagina que é o seguinte: independente do canal que eu falo, tem que ter o mesmo tipo de tratamento. O cliente tem que se sentir satisfeito com aquele atendimento e ter as suas informações em conjunto. Então imagina que o seu time de suporte atende o cliente muito bem, o time financeiro não, né? Só que você não olha para o lado financeiro, você só olha para cá. Enquanto você acha que o cliente está muito feliz, pode ter um cara aqui que está destruindo a sua empresa lá dentro do cliente. E isso pode gerar um impacto negativo. Então, o ideal, você integrar esse tipo de coisa. Ah, Fábio, então o suporte vai fazer financeiro? Não. Você tem uma ferramenta que coordene tudo isso para que o suporte, por exemplo, possa ver demandas do financeiro, né? Não demanda de preço, de custo, esse tipo de coisa, porque pode ser uma informação confidencial e uma informação estratégica, mas entender que tem um atendimento que o tempo de atendimento da outra área é ruim e você poder pegar a experiência que o suporte tem para trazer para essa área e fazer com que ela flua melhor. E assim você melhorando cada vez mais a parte da satisfação do seu cliente com a sua empresa e ele entendendo que a empresa como um todo é aquilo e aquilo é o que ele precisa. Tá? Então, o tempo de resposta é muito importante que seja metrificado por vocês. Então, procurem ferramentas como o Desk Manager que possam entregar esses dados para vocês de forma simples. Com poucos cliques, você consegue ver hoje, por exemplo, um tempo médio de atendimento, seja ele de atendimento, de resposta, o tempo de visualização da demanda e assim vai. Tá? E bora para o próximo item. O cálculo de custo do suporte por usuário. Fabio, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou olhar o cálculo de custo do suporte para o usuário? Cara, quanto seu suporte gasta por mês? Ah, ele gasta X, ele tem de salário ele gasta X, de energia ele gasta Y. Você quer ter um cálculo muito detalhado? De energia ele gasta Y, eu tenho lá os benefícios, eu tenho parte de imposto, eu tenho isso e aquilo outro. Beleza, calcula isso e vê por mês. Agora vê quantos usuários entraram em contato e quantas demandas você teve. Faz o cálculo em cima disso e você consegue chegar no resultado. Então, pô, legal. Então, quer dizer que cada usuário meu que eu tenho aqui me custa, que entrou em contato, custa tanto. É isso. E aí você consegue saber, bom, legal. Então, se um usuário me custa tanto, eu tenho que ter pelo menos um ticket médio que pague esse usuário, para que eu tenha lucro. Né? Então, isso aí você vai ter que conseguir calcular, e aí você não vai calcular sozinho. Fala, eu sou da TI, Fábio, como é que eu chego nisso? Você vai ter que ter acesso ao seu RH, ao seu financeiro, para saber os dados e conseguir compilar. Porém,
Um detalhe muito importante que eu aprendi até mesmo nas mentorias da própria Endeavor. E também com um mentor meu, o Leonardo Rokumura, até falo o nome dele aqui porque foi muito importante esse feedback. Quando você está falando com C-levels, diretores, donos, eles não querem saber se é A ou B. Eles querem saber o quanto isso impacta financeiramente, tá? É lógico, pô, A ou B faz diferença? Faz. Mas ele precisa entender o quanto daquilo é custo. Por quê? Porque ele está olhando para uma parte estratégica do negócio, ele não está olhando para a parte operacional do negócio. Então, você tem que trazer para os seus diretores, para os seus C-levels, dados, mas com valores financeiros agregados. Então, ó, se a gente melhorar isso, o nosso custo de usuário vai ser menor, porque ele vai ter uma base de conhecimento, ele vai ter uma academia que ele pode estudar, ele vai ter uma consulta rápida para ele fazer, a gente não vai precisar tanto onerar o nosso time de suporte e a gente vai conseguir, com isso, diminuir o custo de usuário. Ah, legal. E o que a gente precisa fazer? Bom, a gente vai ter que gastar tanto e em tanto tempo a gente vai ter o retorno desse investimento aí, o famoso ROI, né? Desse investimento que a gente vai fazer inicialmente. Então, a partir de, sei lá, um ano, a gente vai igualar e depois a gente vai começar a ter lucro em cima desse processo. Beleza, já foi testado? Não, já foi testado, isso aqui funcionou, a gente fez um teste A/B aqui com cliente X, cliente Y, isso aqui funcionou melhor e a gente conseguiu entender como funcionaria isso. Então, você tendo esse custo, você consegue entender também o quanto você precisa melhorar o seu fluxo de atendimento ou precisa trazer novas tecnologias para dentro da sua empresa, tá? Então é muito importante que você olhe o custo, o cálculo do suporte por usuário, certo? Fábio, minha área não é de suporte, minha área é de marketing. Meu usuário é interno. O que eu faço? A mesma coisa. Quantas demandas são solicitadas, quanto tempo você gasta, qual a hora, qual o valor de salário, computador que ele usa, máquina, quais programas ele tem acesso. Você pode colocar tudo isso dentro do cálculo. Quanto mais detalhes, mais específico você vai ser, mais assertivo será o seu resultado. Tá bom? Bora para o próximo. Bom, cálculo de custo por colaborador. Aí eu tenho um detalhe muito importante, tá, gente? O cálculo de custo por colaborador, o que ele faz? Quando eu estou olhando para o usuário, eu vejo quanto que um usuário me custa. Né? Então, um usuário entrou em contato, eu estou gastando R$ 50, certo? Ah, eu tenho 100 usuários, eu vou gastar 5 mil reais. Não, 5 mil reais, é isso aí. Vou gastar 5 mil reais. Beleza, Fábio, e aí? E aí você vai gastar 5 mil reais. Como que isso tá lá no meu custo? Tal, eu vou fazer esse cálculo. Beleza. E por colaborador? Qual que é o custo do meu colaborador? Então, você também vai usar o mesmo cálculo que você fez para o usuário, só que você vai ver em cima das horas trabalhadas. Então, em cima de um sistema de atendimento, por exemplo, você consegue ver quantas horas em atendimento aquela pessoa ficou. Ah, Fábio, mas ele não atende 100% do tempo. Sim. Então, você vai ver que tem algumas horas que não estão registradas. E aí você começa a trabalhar processos para que aquilo fique registrado ou você sabe que aquelas horas são feitas para estudar uma demanda, testar alguma coisa, ou procurar novos conhecimentos, ou mesmo são horas ociosas que você pode entregar essas horas ociosas de uma outra maneira. Então, bom, ele tem, sei lá, 50 horas ociosas no mês. Beleza, eu divido isso aí em semana, coloco ele para estudar uma nova tecnologia, ou para ele se desenvolver, ou começo a fazer uma mentoria com o meu funcionário, com o meu colaborador, com o meu liderado. Vai depender de você. Mas entender o quanto custa a sua operação, quanto custa o seu colaborador, também vai fazer você entender que, bom, por exemplo, esse colaborador aqui ele está muito caro para fazer o que ele faz. Isso é um processo muito comum em TI. Imagina que eu tenho nível 1 e tenho nível 2. O nível 1 é um cara mais generalista, ele conhece de tudo, mas ele não é especialista em nada, e no nível 2 eu tenho um especialista, por exemplo. Né? E aí, do nível 1 ele não consegue resolver, ele passa para o nível 2. Em determinados momentos, os clientes vão começar a entender que o nível 2 resolve mais rápido. Por quê? Porque ele é especialista naquilo. Então, ele de bater o olho, ele já vai, pum, isso aqui é rápido. E o nível 1 não, ele tem que fazer testes, ele tem que entender, ele tem que pesquisar, ele tem que chegar a uma conclusão para poder dar um resultado. Então, demora mais. A partir do momento que você começa a olhar para esses dois lados, você começa a entender que talvez os clientes eles peçam coisas que o nível, sabendo que o nível 1 não vai mais resolver e vai cair para o nível 2. Só que são coisas banais. E quando o nível 2 atua em cima disso, você está gastando demais, coisa que você poderia estar economizando aqui, no nível 1.
certo? Então, entender quanto custa um colaborador também faz parte do processo de liderança, de gerência do seu departamento e da parte de indicadores. Então, quanto mais você souber, mais assertivas serão suas decisões, tá? Então, o cálculo de colaborador é isso. E a mesma coisa do usuário, quanto mais detalhado você quiser colocar isso, melhor, tá? Bom, bora para o próximo. 6. Cálculo de despesas de TI em relação ao gasto total. Legal. Ah, automaticamente, quando você fala de TI, você sabe que a tecnologia ela evolui muito rápido, muito rápido. O nosso crescimento hoje em relação à tecnologia ele é totalmente exponencial, né? Ele não é mais um multiplicador, ele é exponencial. Então, ele dobra, ele quadriplica, ele vai crescendo de forma muito rápida. E isso graças ao estudo de diversas pessoas, obviamente, mas também a nossa busca por cada vez mais velocidade e conforto nas coisas que nós fazemos, tá? Então, falando da parte de TI, se você não souber os cálculos, né, de gasto que você tem, isso pode ser um problema. O que são os cálculos de gasto? Fábio, o funcionário, benefícios, impostos, sistemas utilizados, e assim você vai. Quase os mesmos cálculos que você utiliza lá para fazer o cálculo de custo por colaborador. E aí, quando você começa a olhar para os gastos totais, você tem que entender o quanto da TI é um gasto da empresa como um todo. Para quê? Para você entender se o seu orçamento é válido, se você tem espaço para trazer coisas novas, qual é o seu budget, ou seja, qual a quantidade de dinheiro que você tem para fazer melhorias. E isso, sim, é um cálculo interessante para que você tenha base na sua mão e falar assim, pô, um exemplo, pô, eu tenho um sistema de atendimento gratuito, certo? Só que ele não me dá insights bons. Eu tô precisando fazer coisas e eu gasto muito tempo, eu como gerente, gasto muito tempo no Excel fazendo cálculos das informações. Eu tenho que extrair de uma forma muito manual, é muito ruim. Isso me toma muito tempo. O que eu faço? Você pode trazer uma ferramenta de mercado, como o Desk, por exemplo, e dentro dessa ferramenta de mercado, o que vai acontecer? Ela vai já gerar os insights para você e você não vai perder esse tempo. Então, talvez migrar de uma ferramenta gratuita para uma ferramenta paga possa parecer um custo a princípio, mas a quantidade de horas que eram gastas para uma pessoa estratégica, uma pessoa tática e estratégica, como um líder, como um gerente, como um diretor, compensa, né? Compensa, porque ele vai ter mais tempo para conseguir analisar em vez de calcular e tomar as decisões e montar estratégias, tá? Então, saiba os cálculos. Ah, Fábio, mas aí eu não tenho acesso. Então comece a pedir e justifique com isso. Quanto mais informações você tiver relacionado ao financeiro, mais apoio você terá da sua direção. Por quê? Bom, hoje eu não gasto tanto, eu tenho isso, só que eu tenho um problema nisso. E esse problema ele resulta nesse item. Agora eu trocando para cá, eu não vou ter mais esses problemas, o que vai melhorar a visão da nossa empresa para os nossos clientes como um todo. Ah, legal, Fábio. E aí? Isso vai funcionar? Não sei. Aí depende de você, depende do como você chegou nesse cálculo, mas, na essência, na grande maioria dos casos, diretores querem ver números, eles querem ver cifras, e você tem que trazer isso para eles, tá? Até mesmo para você poder tomar suas decisões. Então, esse ano eu tenho um budget de 50 mil, vou precisar de 75 mil, só que isso vai onerar, sei lá, 5% do meu faturamento anual. Beleza, beleza. Eu tenho que conversar e entender se aquilo faz sentido naquele momento, e aí você também vai precisar de outros gestores de outras áreas. Então você nunca vai trabalhar sozinho. Entenda que as outras áreas são seus apoios, né? Em todos os sentidos. Não adianta você falar que você vai sozinho porque você não vai sozinho. Uma empresa ela é construída por pessoas. Então se essas pessoas não estiverem do seu lado, ou se você simplesmente achar que você é bom demais para estar com alguém, eu acho que você tem um problema e você deve trabalhar isso. Bora para o próximo. Bom, esse aqui é um indicador muito utilizado por quem mexe com manutenção predial, né, ou manutenção de maquinário, ah, mas também pode ser trazido para TI, tá? Como assim, Fábio? Média de tempo entre falhas, né? É uma métrica
na qual você calcula o tempo entre os seus ativos, né, entre os seus itens, né, que você tem, seja lá eles quais forem. Eu tenho um trator, eu tenho máquinas, industriais que fazem plástico, eu tenho, máquinas que fazem remédios, eu tenho bom, que seja, né, eu tenho, computadores. O tempo médio entre as falhas desses itens vai dar para você a informação de quanto tempo, né, de quanto em quanto tempo você vai ter um problema dentro da sua operação, e aí é aquela mesma história de você saber os dados. Se eu sei que a cada, sei lá, 4 meses eu tenho um problema com as máquinas, amplio a minha manutenção preventiva daqueles itens para que eu evite que esses problemas aconteçam. Então eu amplio não, eu diminuo o tempo das minhas manutenções preventivas para que isso, não ocorra, para que eu não tenha essas falhas. Então eu começo a programar, né, atendimentos proativos em cima desses itens. E como é que eu calculo esses itens? Tá? O tempo de disponibilidade, então, eu tenho lá, a minha disponibilidade é de 100 horas, né, mas ela fica parada durante 50 horas, quando eu tenho uma falha, porque eu demoro 50 horas para resolver esse problema. Então você vai entender que você tem 100 horas trabalhadas e você tem 150 horas gastas. 50 horas foram em parada, o que é 50% do seu tempo ali, entre as falhas, e isso já gera um impacto gigante, porque se alguma coisa está parada, algo não está funcionando, se não está funcionando, você não está produzindo, se não está produzindo, você não está ganhando, tá? E aí você divide pela quantidade de falhas que você tem, e aí você vai chegar nesse tempo. Pô, legal, Fábio, e aí? E aí que a partir daí você começa a tomar suas decisões. No exemplo que eu dei, eu ter uma manutenção preventiva dos itens para que isso não ocorra, vai evitar com que eu fique 50 horas paradas. Então que eu perca 50 horas de produtividade. Mas aí para fazer essa manutenção eu vou gastar 3 horas. Antes 3 horas do que 50, entendeu? Então tudo isso você tem que olhar para dentro da sua operação, olhar para os seus ativos, fazer o controle desses itens, para que você possa sim entrar ali e falar assim: bom, meu tempo médio está assim, eu tenho um tempo entre essas falhas de tanto e isso está me gerando um custo de tanto. Por quê? Você olhou 50 horas, em 50 horas quanto produz? Produz tanto. Você tem o custo. Se você tem o custo, você consegue justificar por que desse tipo de coisa. Ah, Fábio, mas eu não tenho equipe. Mesma coisa. Faça um cálculo, entenda a necessidade, contrate equipe a ponto de você ter essas 50 horas de parada, seria muito mais caro do que você contratar, sei lá, algumas pessoas a mais para fazer essa manutenção, porque hoje você não tem equipe suficiente para isso. Então, aprenda a trabalhar esses itens e crie uma escala. Você não precisa trabalhar todas as máquinas de uma vez. Né? Você não precisa entender disso de uma vez. Entenda as falhas, entendeu? Chegou num tempo médio, fala assim, bom, em média isso acontece, então tem que fazer menor que isso. Eu vou criar aqui, vou começar com essas máquinas, aí depois na semana que vem eu faço essas, e assim eu vou trabalhando isso até o fim, tá? Bora lá. Tempo médio de reparo, tá? Então, tempo médio de reparo. O que é o tempo médio? Peraí, deixa eu ver, acho que eu passei um a mais? Não, tá certo. Tempo médio de reparo. Bom, é um pedaço, né, do tempo de indisponibilidade, né, entre as falhas. Então, o que acontece ali? Quando eu tenho tempo médio de reparo, eu estou olhando, também é uma métrica muito utilizada pela área de manutenção, tá? Seja ela predial e tal, que também é legal você trazer. O tempo que você gasta para resolver o problema. Quando você sabe o tempo que você gasta para resolver um problema, e você tem a quantidade de problemas que você tem o tempo médio ali de reparo daqueles itens, né? Eh, e a partir daí você consegue entender que, bom, eu posso usar a mesma estratégia. Então, se eu tenho tempo médio de reparo de tanto tempo, se eu conseguir fazer manutenções preventivas ou ações que vão ou inibir o acontecimento desse problema, ou minimizar ou mitigar o acontecimento desse problema, eu consigo poupar dinheiro. E isso é muito importante para que eu consiga ver, né, dentro da minha operação. E a partir desse momento eu olho ali e falo, bom, legal, então quer dizer que a partir de agora eu tenho tempo médio de tanto, né, entre o reparo dos itens, eu tenho que fazer esse tempo ser cada vez menor, tá? E isso é importante. Então, se você vê o tempo de solução, o meu tempo de solução médio é de, sei lá, 3 dias. Quantas falhas você teve? Tanto. Aí você tem a sua média. Então, em média, você fica parado aquilo. Lógico, falando de média, e uma coisa que eu também
aprendi tanto na faculdade quanto com um outro mentor, Fernando Baldin, inclusive, a média em si, ela pode ser puxada tanto para cima, tanto para baixo, por atendimentos excepcionais. Então, você tem que entender também, dentro da média, o que está acontecendo, tá? Tanto para cá, quanto para cá, né? Tanto para o tempo médio entre falhas e tanto para o tempo médio de reparo, tá? Por quê? Porque eu posso ter uma coisa que aconteceu de forma única e puxar meu tempo lá para cima. Então, eu tive um super atendimento de 1 ano. Só que, em média, sem esse atendimento, eu teria, sei lá, 4 horas de reparo. E aí, só que ele puxa para, sei lá, quase 15 dias, dividindo em tudo. Exemplo, tá? Não usei nenhum número aqui, mas um exemplo. Então, você tem que entender também dentro da média, fazer aquela pequena análise de desvio padrão, tá? Para você entender se faz sentido tomar uma ação ou aquele caso foi um caso à parte e você não precisa tanto se preocupar com aquilo e entender aquele caso e resolver aquele problema de forma única e assertiva naquilo. O resto está dentro dos conformes. Tá? Então, é muito importante olhar para essa métrica. E vamos lá que faltam só 4. Tempo de disponibilidade. Tá? O tempo de disponibilidade, o que acontece? É o tempo que o item está funcionando, né? Então, ele tem um cálculo, ele tem um cálculo importante do tipo, quanto tempo esse item ficou sem nenhum problema? Tá, Fábio, então quer dizer que eu tenho que fazer o controle dos meus computadores, saber o tempo que ele acontece uma falha entre eles, né? Que tem um chamado aberto entre eles. Eu tenho que saber a média também do tempo que eu demoro para responder e tenho que saber o tempo que eu tenho de disponibilidade desses itens. Sim. Por que eu tenho que saber o tempo de disponibilidade? Porque enquanto ele está disponível, ele está produzindo. E aí ele está teoricamente produzindo. E aí você consegue saber o quanto aquele item, por exemplo, gera de lucro para sua empresa. Ah, o computador financeiro tem que ficar funcionando 100% do tempo dos dias, sei lá, 28 para ele fazer o cálculo de cobrança até o dia 10 do mês, porque ele tem é onde eu cobro os meus clientes, é onde eu recebo, tal, 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 pago o fornecedor, então eu não posso ter um problema com isso. Então você já tem uma janela muito crítica no meio disso. E imagina que você teve uma indisponibilidade nesse meio tempo. Então você tem que saber o quanto tempo aquilo tem de disponibilidade e conseguir trabalhar de forma assertiva para que você olhe, o meu computador está funcionando, ele não pode parar nesse momento, então o que, que eu preciso fazer? Bom, ele teve tantos problemas X com um determinado periférico do computador, sei lá, um HD, deu pau, que seja, né? Exemplo muito básico. Então, pego ali o meu problema de HD e falo assim, não, cara, então é o seguinte, eu vou colocar um outro HD de outro modelo que vai melhorar esse dispositivo como um todo e provavelmente eu vou inibir esses problemas de acontecerem. Então, tenho tempo de disponibilidade e quanto maior esse tempo for, melhor. E aí você consegue olhar, bom, legal, tempo de disponibilidade é alto e o tempo de reparo é baixo. Cara, eu estou no padrão, no platô mais incrível que eu poderia imaginar. Tá bom? Bora para o próximo. Tempo de inatividade referente a um problema de segurança. Esse aqui é muito voltado para a área de segurança da informação. O que acontece? Imagina que sua empresa está lá na internet, você tem lá os seus servidores e tudo mais, e você começa a sofrer algum tipo de ataque, né? E isso indisponibiliza a internet da sua empresa, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre ataques aqui, aí vocês podem procurar em outros lugares, mas há diversos tipos de coisas que podem ser feitas, né? Até mesmo falhas de software e de sistemas podem habilitar um ataque para sua empresa, que as pessoas tentem invadir ou tentem acessar, e isso é bem crítico. Inclusive, um dos nossos patrocinadores aqui, a EcoTrust, é uma empresa que olha muito para isso, então é bem legal vocês darem uma olhada para isso. Tá? Então, a partir desse momento, você pode ter sua empresa totalmente indisponível. E você não saber o tempo de inatividade referente a uma correção ou a alguma resposta de problemas de segurança, isso é muito ruim. Então, entender que você tem um problema de segurança, que você tem que trabalhar isso, é muito importante. Tá, Fábio, legal. E aí? E aí que? Ele funciona também como a indisponibilidade dos ativos que sejam. Mas aqui você está falando da empresa como um todo. Uma vulnerabilidade na segurança, você pode receber uma multa, você pode ter seus dados vazados, pode acontecer uma infinidade de coisas que podem acabar com a sua empresa, tá? E isso é um problema muito grande. Então, pô, Fábio, eu estou começando, cara, eu não tenho como olhar para isso. Então,
tenha em mente que você pode ter esse tipo de problema. Não tente contratar, eu vou contratar a maior consultoria do mundo para resolver os problemas. Tudo bem, você pode fazer isso, mas você vai gastar um dinheiro que talvez não seja necessário. Se você está começando, muito provavelmente você não vai ser alvo. Agora, a partir do momento que você começa a crescer e se destacar, isso começa a acontecer de forma natural, porque a sua empresa está se destacando, outras pessoas estão vendo, outras pessoas vão tentar fazer alguma coisa, roubar seus computadores. A gente teve exemplos aí de eu esqueci o nome do vírus, que ele dominava o computador, as pessoas travavam, pegavam os dados e vendiam de volta para as empresas. Né? Hackers faziam isso. Então, eu esqueci o nome dele, mas isso aconteceu, né? No começo do ano passado, e ainda tem casos até hoje, né? Inclusive em algumas falhas do Windows, por exemplo. O que acontece? Isso é crítico. Isso é crítico, isso acaba com a confiança que outros clientes teriam com a sua empresa. Então, olhar para a parte de segurança e ter noção de que problemas de segurança podem gerar um impacto muito maior do que o esperado na sua empresa, é muito importante você olhar para aquilo. Então, você ter um software de mercado, você ter um firewall de mercado já testado, já aprovado por outras pessoas, que funciona, isso vai trazer para você maior segurança nas suas informações, né? Então, é bom você olhar para isso e ter o tempo médio de inatividade devido a um problema de segurança, não precisa ser geral da sua empresa, pode ser um problema de segurança específico, locado em um departamento específico, tá? É importante para você saber o que eu preciso fazer para que isso não ocorra novamente. Legal? Então, controlar isso através de chamados, de demandas, né, que são enviadas, tickets, ou seja lá o nome que vocês queiram dar, é importante. Bom, quantidade de problemas recorrentes. Esse aqui é clássico, né? Pô, por que, Fábio, eu tenho que olhar? Cara, você tem uma determinada quantidade de chamados. E aí você tem uma porcentagem desses chamados que são recorrentes, são reabertos. Por que um chamado é reaberto? Porque ele não foi resolvido da primeira vez. E se ele não foi resolvido da primeira vez, qual problema você tem? Você tem que você está gastando um esforço gigante, né? Dependendo da quantidade que você tem, ou não. Aí você vai descobrir pela métrica. Você está gastando um esforço que não está servindo de nada porque o problema não é resolvido. Então é importante você olhar para esses caras e olhar para esses caras de forma assertiva para falar, bom, legal, eu tenho problemas recorrentes, eu tenho que corrigir esses problemas recorrentes. Então, isso a gente, dentro do framework do ITIL, a gente chama de chamado problema. O que é um chamado problema? É onde eu vou atrás da causa raiz daquele problema. Então, eu tive um problema, ou é um problema recorrente, ou é um problema que aconteceu de forma geral. Então, imagina que, sei lá, a internet de uma empresa caiu. Aí liga o pessoa do RH para a TI e fala assim, então, eu estou tentando verificar um benefício aqui de um funcionário, mas eu estou sem internet, não estou conseguindo acessar. Aí liga outra área e fala assim, não estou conseguindo acessar o Facebook. Aí liga outra área, tá no comercial, não estou conseguindo prospectar os leads no LinkedIn porque não está acessando. Você já teve 3 problemas relacionados à internet, mas de áreas diferentes, com fontes diferentes, que não estão ligadas para eles, mas para você tá. Então você tem um chamado problema na qual você anexa essas demandas, porque você sabe que quando a internet voltar, vai resolver o problema de todo mundo ao mesmo tempo, né? Então você consegue olhar de diversas formas, tanto com chamados reabertos, tanto com um chamado que nós chamamos de problema, um processo que nós chamamos de análise de problema, tá? Análise de incidentes, que são coisas específicas que acontecem, né? E aí eu tenho um problema, que são coisas ou recorrentes ou que aconteceu em massa, tá? Então, olhar para esse tipo de dado também vai fazer você entender que, bom, eu tenho um chamado reaberto, estou gastando aqui porque ele foi reaberto, e faça análise em cima desses itens, entenda por que isso aconteceu, e aí sim, você volta para o cliente com uma solução definitiva, para que você não gaste mais para fazer menos, né? Ou tenha que gastar 2 vezes para resolver a mesma coisa, tá? E o último item de hoje, na nossa palestra, índice de sucesso de restauração. Ele calcula a porcentagem dos sistemas que foi bem sucedida em um tempo considerado aceitável pela empresa. Fábio, o que é isso? Cara, perdi meu sistema, tem que voltar um backup. Legal. Quantas vezes, aí eu vou perguntar para os TIs aqui, vocês podem responder. Quantas vezes vocês já restauraram um backup e funcionou? De primeira, lembrando, de primeira. Cara, é incrível como essas coisas acontecem. Então, ter um índice de sucesso de restauração é uma métrica importante para a TI,
Por quê? Todo mundo faz backup. Não, tem que guardar meus dados, tem que fazer backup, tem que fazer backup na nuvem, eu faço isso, eu gravo num servidor, eu gravo num pendrive, gravo num HD externo, que seja, faz o backup onde você quiser. Mas, quando você vai utilizar esses dados, eles são corrompidos, eles não funcionam, o backup não volta. Cara, é, é uma sensação desesperadora. É uma sensação desesperadora. Quem passou por isso sabe. Quem passou por isso sabe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar um processo dentro da sua área, dos seus indicadores, e olhar, bom, legal, eu faço backup todo dia. Todo dia de manhã eu chego na empresa e eu restauro esse backup em um servidor só para isso e testo. Cara, funcionou, não funcionou, funcionou, não funcionou, e aí você vai ter o índice. Ah, cara, a porcentagem é de 80% de restauração funciona. Então, beleza. Então, começa a mitigar isso. Como que você pode fazer isso? Se você está fazendo um backup só e 80% funciona, quer dizer que 20% das coisas que aconteceram você vai perder. Pô, legal, Fábio, tá, 80-20, Pareto, pô, legal, tá bom. Não, não tá. 20% é uma porcentagem muito grande para, dependendo do dado que você está criando esse seu backup. E isso vai gerar um problema gigantesco, porque quando você precisar, ele não vai funcionar. Os 80% que funciona, lindo, maravilhoso, você não vai precisar. Quando tiver com um problema na sua mão, os 20% vão ser o que vão aparecer na sua cara e vai falar assim, então, não vai dar, moço. E aí você tem um belo problema. Como é que você chega no dono da empresa e fala assim, então, a gente perdeu seus dados? Esse cara vai ficar muito feliz com você. Como você chega num sócio, numa venture capital, sei lá, uma empresa assim, fala assim, a gente perdeu os dados. Que lindo, né? Maravilhoso. Muito provavelmente você vai perder seu emprego, dependendo do que aconteceu. Então, para isso não acontecer, você pode criar outros tipos de processos e métricas para conseguir mitigar isso. Como que eu faço isso, Fábio? Bom, você faz um backup, esse backup não funciona, você tem um problema, mas você pode fazer mais de um. Fábio, mas isso vai ser mais caro. Tá. Vamos pensar no seguinte caso. Vou dar um exemplo que eu recebi esse exemplo do meu pai há muitos anos atrás e eu achei ele incrível. Plano de saúde, seguro de carro e seguro de qualquer tipo de seguro, você paga para não usar. Mas quando você precisa, é bom você ter, certo? Então é muito importante que você tenha outras formas de olhar para isso. Então, pô, eu só tenho um tipo de backup. Cara, cria um segundo tipo que não seja o mesmo, para que aí você vai diminuir a porcentagem de erro que vai acontecer. Então eu uso uma ferramenta A para fazer backup assim, contrato uma B que vai fazer o backup se seus dados são muito importantes. Lógico, olhem sempre para dentro da sua operação, olhem sempre para o que você está fazendo. Ah, Fábio, é dado de conversa do WhatsApp, não é importante. Cara, então você não precisa, entendeu? Às vezes você nem precisa estar fazendo backup disso. Ah, não, mas pô, são os dados financeiros da minha empresa. Cara, isso é muito importante. Não, são os dados fiscais da minha empresa, isso é mais importante ainda. Entendeu? Então, você tem que saber olhar para isso e saber qual o seu índice de sucesso. Você deixar esse índice de sucesso numa taxa muito alta para que a possibilidade de erro seja mínima. E quando você precisar, você não ter que se preocupar tanto e falar, bom, essa aqui vai funcionar porque eu tenho dois. Não é possível que os dois não funcionem. Nós conhecemos a lei de Murphy, mas você vai ter feito ações para que você não tenha que passar por isso, ou que provavelmente isso não vai acontecer com você. Mas pode ser que seja o seu dia ruim e nada funcione. Legal? Bom, é isso. E aí, gente, passei muitas informações de indicadores para vocês, tá? E o importante aqui é assim, você saber como está a sua operação. É óbvio, Fábio, existem outras métricas, existem outras trocentas métricas, tá? Eu passei 12 indicadores que não são normalmente avaliados, eles não são metas, porque as metas você usa como base para alcançar, mas eles são indicadores de desempenho, né? Como assim desempenho? À medida que você olha para eles, você consegue entender onde estão os buracos, né, os gaps, os problemas da sua operação. E aí você consegue tomar ações para corrigir, para melhorar, uma decisão estratégica, mudar um software, alterar um processo, contratar novas pessoas. Tudo isso faz parte tanto da rotina de TI, na qual é o nosso foco aqui, mas também na rotina de todas as áreas. A diferença é, TI instintivamente é feita para isso. A TI já melhora, já corre atrás. As outras áreas de negócio, elas normalmente não fazem isso. Então, por isso que hoje você vê empresas multinacionais trabalhando com planilha para controlar demanda de saque, por exemplo. Isso é um tempo jogado fora,
que poderia ser otimizado para ser feito coisas de outra forma. Então, vim trazer esses dados aqui para vocês, espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero muito o feedback de vocês. Quem quiser falar comigo, lá no começo do painel, teve um QR Code lá que você poderia me adicionar no LinkedIn, mas tem aqui também o meu LinkedIn, é só digitar lá LinkedIn/FMTeles, é o meu LinkedIn, vamos conversar, vamos trocar ideia, quero ouvir muito vocês e, bom, espero que tenha feito sentido. Gente, muito obrigado.